Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós recordamos São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora. O que nós sabemos sobre São Joaquim e Santa Ana são dados da tradição da Igreja e alguns escritos da época. Ana, pelo que nós sabemos pela tradição, ela foi filha de Achar, irmã de Esmeria, mãe de Isabel e avó de João Batista. Segundo a tradição, Joaquim era um homem virtuoso, muito rico, da estirpe de Davi, que costumava oferecer parte do que ganhava dos seus bens ao povo, em especial aos mais pobres. Outra parte em sacrifício a Deus como oferta no templo. Ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos por mais de 20 anos. Não gerar filhos para os judeus daquela época era sinal de falta da bênção e da graça de Deus. Porém, levando a oferta ao templo, Joaquim, pai de Nossa Senhora, foi repreendido por um homem chamado Rubem, sacerdote ou escriba da época, pelo fato de não ter filhos. Em sua opinião, ele não tinha o direito de apresentar as suas ofertas. Joaquim, nesse momento, se sentiu humilhado, transtornado com aquelas palavras. Decidiu retirar-se para o deserto para fazer o seu retiro, a sua oração, e fez um jejum, segundo a tradição, por 40 dias e 40 noites. Suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendentes. Sua esposa Ana, mãe da Virgem Maria, também passou dias e dias em oração, pedindo a Deus para alcançar a graça da maternidade. As súplicas de São Joaquim e Santa Ana foram atendidas do alto dos céus. A tradição afirma que um anjo apareceu para Joaquim e Ana, avisando que eles foram alcançados em graça diante de Deus. E assim eles recebem o anúncio de que seriam os pais de uma menina, a Virgem Maria, escolhida para ser a mãe do Salvador. Queridos irmãos e irmãs, a história de São Joaquim e Santa Ana, dos avós de Jesus, por isso hoje é também dia dos avós. O Papa Francisco pediu que no último domingo, nas igrejas se desse a bênção aos avós. A história de São Joaquim e Santa Ana mostram como nós podemos confiar na graça de Deus, como devemos pedir ao Senhor as graças que devemos alcançar, com muita fé e oração. E às vezes precisamos jejuar também para alcançar aquilo que desejamos. O culto a São Joaquim e Santa Ana cresceu primeiro na Igreja do Oriente, pouco a pouco foi se difundindo na Igreja do Ocidente. E hoje a Igreja está se esforçando para colocar os avós de Jesus como modelo para todos os avós. Modelo de oração, modelo de educação das crianças. Queridos irmãos e irmãs, vamos rezar pelos nossos avós, pedir a bênção de Deus, a intercessão de São Joaquim e Santa Ana sobre todos eles, e pedir também que os nossos avós vivos ou falecidos sejam modelo de virtude para todos nós. Vamos rezar também pelos idosos que passam às vezes por provações, por situações de abandono, que Deus e que São Joaquim e Santa Ana possa interceder pelos avós mais necessitados, mais provados na sua fé.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.